Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje não é 2009, mas a gente vai falar sobre uma adaptação de um livro do John Green chamado Tartarugas até lá embaixo. Então se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa seu joinha nesse vídeo. O John Green tem essa vibe anos 2010 e a gente teve muitas adaptações de livros do John Green bem nessa época, algumas que deram certo, outras que não deram tão certo assim. E hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre a nova adaptação, baseada no livro Tartarugas até lá embaixo, que foi o penúltimo livro que o John Green lançou nos últimos anos, né? Ele lançou esse livro lá em meados de 2018, se eu não me engano. Inclusive, tem vídeo aqui no canal falando sobre este livro, porque eu lembro que quando eu li, eu fiquei tão impactada que eu precisava falar sobre ele. Eu sou uma pessoa que cresceu lendo John Green, acho que eu já devo ter falado isso pra vocês, em algum momento, em alguma das adaptações, em algum dos vídeos das adaptações que eu fiz por aqui, porque a gente já falou de A Culpa é das Estrelas, a gente já falou de Quem é Você, Alaska, a gente já falou do livro Tartarugas até lá embaixo, então assim, eu sou fã do John Green, entendeu? Obviamente temos questões, os livros têm os seus problemas, alguns, né, são mais legais do que outros, enfim, tudo aquilo que vocês já sabem. Quando ele lançou Tartarugas até lá embaixo, eu confesso que eu tava um pouco receosa, né? Porque ele já tinha escrito alguns livros que tinha essa vibe young adult. A gente tem A Culpa é das Estrelas, a gente tem Quem é Você, Alaska, a gente tem o Teorema Catherine e a gente tem Cidades de Papel, né? Então, tirando o Teorema Catherine, todos os outros foram adaptados em algum momento. Eu li todos também. E eles são livros que, em determinado momento, você começa a ver muitas semelhanças. Eles são livros que parece que não saem daquele lugar comum do estilo de história que ele costuma escrever. E o próprio John Green já falou que ele não sabe, né, não tem certeza se ele tem ainda histórias pra contar. E eu acho que essa repetição, ela também acaba sendo bastante um fruto disso tudo, né, dessa sensação dele. Então, quando ele anunciou que ele ia lançar mais um livro Young Adult, eu tava meio receosa, né, pensei, e aí, será que esse livro, depois de alguns anos, desde que ele escreveu os últimos livros dele e tudo mais, será que esse livro ele vai ser mais do mesmo? Será que vai ser diferente? E aí, finalmente, li o Tartarugas até lá embaixo e me surpreendi demais. E ele falou mais de uma vez, né, publicamente, sobre alguns problemas de saúde mental que ele enfrenta. E um deles, né, um desses problemas que ele tem é o TOC, né, o famoso OCD. E aí, esse livro, ele tem uma protagonista que sofre disso. E esse é um livro extremamente intenso nesse sentido. Eu sinto que ele trata essa questão do TOC de uma forma muito delicada e muito real, sem ser aquela coisa só de estereótipos e tudo mais. Então, esse foi um livro que me surpreendeu porque ele saiu bastante desse lugar comum e eu senti que ele tinha coisas a dizer, né? Ele é um livro que faz você pensar muito, ele é um livro que tem também um pouco essa parte mais filosófica, que é uma coisa que o John Green gosta muito. Inclusive, ele lançou um livro depois disso, que é um livro só sobre filosofia e sobre o significado das coisas e tudo mais. Ele é meio que uma mistura de todos esses lados que formam o John Green. A gente tem esse lado romance adolescente, a gente tem esse lado que fala muito intensamente sobre saúde mental e a gente tem esse lado mais filosófico, qual é o sentido da vida, enfim, tudo isso, né, dentro de uma personagem que é muito intensa e que a gente vive dentro da cabeça dela. Porém, né, os tempos mudaram, as coisas mudaram, a gente teve recentemente também na Max a adaptação de Quem é Você, Alaska, que eu amei, vocês sabem disso, fiz vídeo aqui no canal na época, eu gostei muito. Quem é Você, Alaska foi um dos meus livros favoritos por muitos e muitos e muitos anos, e eu acho que essa adaptação fez muito jus, né, eu acho que depois de um tempo, o John Green agora, ele sempre atua nas produções, né, que são baseadas nos livros dele e tal. Eu acho que ele entende muito bem como trazer os livros para uma adaptação audiovisual, né? Ele é um cara extremamente pé no chão em relação a isso. Então, quando eu fiquei sabendo que ia ter essa adaptação de Tartarugas até lá embaixo, eu fiquei muito animada, porque eu gosto muito desse livro. Eu acho que, com certeza, ele só não ganha de A Culpa é das Estrelas, porque esse é o maior do mundo. E então eu fiquei muito animada e eu acho que ele tem uma temática que a gente precisa falar sobre. Além de tudo isso, a Max me convidou para entrevistar os atores de Tartarugas até lá embaixo e o próprio John Green. Meu Deus, acho que eu não consigo falar sobre isso sem chorar. Top momentos da minha vida, né? Eu sou extremamente eu admiro muito John Green. Já li todos os livros dele, ele fez parte intensa da minha formação como leitora, como pessoa, né? Porque, enfim, eu comecei a ler os livros do John Green quando eu tinha 17, 18 anos. Então, ele é um cara que fez muito parte da minha vida, da minha formação. Eu acho que ele fala de coisas de uma forma muito impactante. E ter essa oportunidade de entrevistar ele, de conversar com ele, foi uma coisa muito
muito especial pra mim. Eu realmente fiquei muito emocionada, inclusive falei isso pra ele, né? Falei que eu era muito fã e agradeci ele por escrever esses livros e, enfim, por contar essas histórias. E foi um momento muito especial, muito especial. A entrevista inteira foi muito legal. Ele foi um cara muito legal, ele é um cara muito inteligente. Então, assim, foi incrível. E aqui no vídeo de hoje a gente vai ver um pouquinho da minha entrevista com ele e também da minha opinião sobre o filme de Tartarugas até lá embaixo e da minha entrevista com o resto do elenco também, que também foi muito especial. Em Turtles All The Way Down, a gente vai seguir a história da Asa. A Asa é uma garota que sofre de OCD, como eu já comentei com vocês, e o toque dela, ele tá diretamente conectado com um pavor imenso que ela tem de bactérias e de ser infectada e de, enfim, né, ficar doente por conta disso. Eu acho que era uma adaptação difícil no sentido de que no livro a gente tá literalmente dentro da cabeça dela, e eu sempre falo isso, né, quando a gente vai trazer uma adaptação pro audiovisual, você não tá necessariamente dentro da cabeça da personagem da mesma forma que você tá num livro. É uma adaptação difícil nesse sentido, e eu acho que eles conseguiram encontrar uma maneira de contar essa história da Asa e de fazer a gente entender tudo aquilo que ela passa. Eu acho que de uma forma geral, esse é um filme que ele tem uma vibe anos 2010, mas eu acho que sendo uma adaptação do John Green, ele precisa ter essa vibe anos 2010. Tô entendendo o que eu quero dizer? Então eu não necessariamente acho isso uma coisa ruim, mas é um fato sobre esse filme. Quando você vai assistir ele, o estilo dos personagens, do jeito que a história é construída e tudo mais, tem essa vibe 2010, mas confesso que me deu mais uma nostalgia do que uma sensação de exaustão de ver uma coisa que a gente já viu várias vezes. Então a Asa, ela é essa garota que tenta, né, lidar com essas questões. Ela tem uma melhor amiga, que é a Daisy, e ela tem uma história com esse menino, que é o Davis, que é um menino que ela conheceu quando ela foi pra um acampamento de luto, depois que ela perdeu o pai dela e ele perdeu a mãe dele. E aí eles se conhecem, têm um negócio em comum, fazem amizade quando eles são crianças e nunca mais se falam. E aí o grande quê da história é que o pai do Davis desapareceu e tem uma recompensa pra quem tiver informações sobre ele de $100 mil, e a Daisy e a Asa acabam se interessando por isso, e aí isso acaba gerando o reencontro da Asa com o Davis. E aí eu sinto que essa história em especial, né, ela é muito mais sobre a cabeça da Asa e sobre a mente dela e sobre todas essas questões que ela tá passando, do que necessariamente sobre a história. Então não é uma história que você vai sentar e você vai falar, nossa, essa é a história mais surpreendente de todos os tempos. É uma garota que vai encontrar um menino, os dois eles se gostam, mas ficam nessa de, ai, será que a gente se gosta mesmo? Ele tá em dúvida porque, tipo, ele acha que ela só foi atrás dele por conta do dinheiro. Então a gente tem essas questões, mas eu acho que obviamente o que atrai pra essa história é a discussão e a forma com que eles conversam sobre a saúde mental, sobre o OCD da Asa e, enfim, como tudo isso afeta ela, as pessoas em volta dela, a vida dela de uma forma geral, né? E a Asa, ela tem uma questão que eu acho que, até comentei isso na minha entrevista, né? Obviamente esse é um filme que vai falar diretamente sobre o toque e é um filme que vai falar diretamente sobre esse distúrbio mental particular, mas eu acho que ele tem algumas questões que acabam sendo muito universais, não só independente da sua idade, né? Porque é uma história adolescente, mas é uma história onde você consegue fazer uma identificação com pessoas de qualquer idade, né? Inclusive o John Green, obviamente, não é um adolescente, mas ele consegue escrever de uma forma onde tanto adolescentes quanto pessoas mais velhas, quanto, enfim, qualquer um consegue se identificar com aquilo, né? Independente de se você tem OCD ou não, você consegue se identificar com aquilo, né? Eu acho que a nossa geração, a minha geração, né, e a de muitos de vocês, é a geração da saúde mental, é a geração em que a gente tem vários problemas, diversos problemas relacionados com isso. E eu acho que o que a gente vê ali, além de toda essa história, além do romance, sendo que o romance nem é o ponto principal, mas além de tudo isso, são duas coisas, né? Eu acho que duas mensagens que são muito importantes. A primeira delas é se a Asa, como uma pessoa que sofre com isso, como uma pessoa que tem que lidar com isso, se um dia ela vai conseguir ter uma vida feliz, ela vai conseguir seguir os sonhos dela, ela vai conseguir, né, atingir os objetivos dela, ter uma carreira, ter uma família, se relacionar com uma pessoa, porque, né, principalmente essa parte de relação, o toque físico é algo que é muito difícil pra ela, por conta dessa questão em particular. Mas a gente sabe que o toque físico, a relação com pessoas, ela pode ser muito difícil por N motivos, né? E é isso que eu acho que torna essa experiência tão universal, independente de o como você se relaciona com isso.
Então, existe essa questão que a gente vai ver no filme e que daí, obviamente, é respondido de formas muito filosóficas. A Eiza é uma pessoa que pensa de formas muito filosóficas, até o momento em que a gente tem a cena do Tartarugas Até Lá Embaixo, né, que é a cena que dá o título ao filme, e eu acho que é uma das minhas cenas favoritas do filme, inclusive. É uma cena muito bonita, e eu acho que eles conseguiram transmitir muitas coisas nessa cena. Foi a cena que eu chorei no filme. E aí, além de tudo isso, e o que eu acho que é mais corajoso desse filme, é eles conseguirem também colocar o quanto essa questão mental da Eiza afeta as pessoas em volta dela, a mãe dela, a melhor amiga dela, o menino que ela gosta. Então eu acho muito corajoso de se colocar ali. É um assunto difícil de lidar. Como é que isso afeta as pessoas à sua volta? E como é que a pessoa que passa por isso lida com isso? E como as pessoas que não passam por isso, mas convivem com alguém que passa por isso, lidam com isso, né? E o filme, ele é inteiramente pautado nisso também. Então a gente tem cenas muito difíceis, né? A gente tem o momento da descoberta da grande traição da Daisy, que a Eiza vai ler as fanfics de Star Wars dela e ela descobre alguns sentimentos muito, muito, muito difíceis que a Daisy tem em relação a ela, né? De sentir que ela é um peso, de sentir que ela... Enfim, de ter sentimentos realmente muito complicados em relação à melhor amiga dela. As duas brigam e isso vai acabar, né, causando o acidente, e aí que leva a Eiza pro hospital e coloca ela ainda mais fundo na espiral dela de saúde mental, né? E que, enfim, aonde ela precisa de fato se empenhar, se tratar e tentar melhorar e tentar encontrar um caminho e tomar os remédios dela que ela não tá tomando. A gente tem uma cena muito pesada também, né, que é uma cena diretamente do livro, que é a cena onde a Eiza bebe álcool em gel, porque ela já tá num estado onde ela tá tão transtornada, onde ela tá tão em crise, que ela precisa se limpar e ela tem uma infecção interna e ela acredita que ela vai morrer por conta dessa infecção, e ela acredita que ela precisa se higienizar, ela precisa se limpar de alguma forma, então ela bebe o álcool em gel, né, e ela tem uma grande crise ali, que acaba, enfim, sendo salva pela mãe dela e tudo mais, mas é muito pesado, é muito difícil. Até foi uma coisa que o próprio John Green falou na nossa conversa, né, não trata o toque como uma coisa extravagante da pessoa, né, uma coisa meio, ai, como ela é diferente, ai, olha só como ela é, porque ela precisa fazer isso e ela precisa fazer aquilo, né, é uma coisa muito séria, é uma doença, é um problema, precisa ser tratado, não pode ser deixado de lado, né, não pode ser levado de qualquer forma. Então eles colocam isso dentro da história, e eu acho que esses momentos, né, que permeiam o filme, eles são exatamente a parte mais importante, mais relevante, muito mais do que o romance, porque no final das contas o romance nem é o ponto, né, porque afinal de contas a gente não tem um final feliz pro romance, mas a gente tem o final que a gente precisa ter. O Davis seguindo a vida dele, depois que ele descobre que o pai dele tá morto e que ele precisa tomar as decisões para o que é melhor para ele e pro irmão dele, e a Eiza fazendo o mesmo do lado dela, né, e seguindo as decisões pro que é melhor para ela. E ainda assim o filme, ele tem um final que é muito esperançoso, né, e uma conversa muito bonita entre a Daisy e a Eiza, porque elas fizeram as pazes, e aí a Daisy fala pra ela que ela acredita que a Eiza vai ser feliz, ela vai ter uma família, ela vai ter o trabalho que ela quer, ela vai conseguir fazer tudo que ela quiser. Então é muito bonita essa mensagem, né, e eu acho que o filme, ele trata isso de uma forma muito bonita. Ele definitivamente não é o filme que você tá esperando. Os filmes do John Green, os livros do John Green não necessariamente são comédias românticas. Como é que A Culpa é das Estrelas é uma comédia romântica? Não é. Mas eu acho que em determinado momento, e principalmente quando a gente pensa na adaptação de Cidades de Papel, a ideia era essa, né? Fazer uma garota que ela é muito diferente, ela é muito misteriosa, ela é muito, ai, she's so crazy, I love her. E aí, né, isso acaba virando uma coisa que não é exatamente a mensagem que o John Green quer passar nos livros dele. E aí eu acho que isso é algo que eu gosto muito da adaptação de Quem é Você, Alaska. Ele não é sobre finais felizes, ele não é sobre o romance, ele não é sobre personagens que são perfeitos, né? Ele permeia muitas coisas nessa questão, e eu acho que é isso que destaca as histórias que o John Green conta pra mim, né? E eu acho que aqui em Tartarugas Até Lá Embaixo eles conseguiram colocar exatamente isso. Você pode até dar o play e assistir o filme pensando no romance, afinal de contas a gente tem Félix Malard como um interesse amoroso da nossa personagem principal, e ele é... entendeu? Ele é maravilhoso, charmoso, elogiou minha pergunta, ele é um querido. Então, assim, a gente tem isso, mas é sobre o desenvolvimento da personagem, é sobre a história da personagem, é sobre o caminho que ela vai chegar, né? E eu acho que isso fica muito claro ali enquanto a gente tá assistindo o filme. E, enfim, me deixou extremamente satisfeita com essa adaptação, com todas as questões dela ser uma coisa
que parece datada lá pros anos 2010, dela ter essas questões de personagens que não querem ser personagens perfeitos e que tem vários defeitos e que vão mostrando esses defeitos com o passar do filme, mas que vão encontrar também um caminho pra redenção, pra felicidade, pra esperança do que o futuro guarda pra eles, né? E eu acho que essa é uma mensagem muito bonita, muito bonita. E eu amei ter feito parte desse filme, né? No sentido de ter assistido, de ter conseguido conversar com o elenco, de ter escutado um pouco o lado deles sobre algumas coisas, principalmente sobre algumas cenas que eu gostei muito. A atriz que faz a Eiza, né, que é a Isabela Merced, ela falou umas coisas muito legais sobre a personagem, sobre ter se conectado com ela, e eu acho que dá pra ver do jeito que ela dá vida a essa personagem nesse filme, né, e obviamente do próprio John Green e da diretora Hannah Marks, e do como eles construíram e deram vida pra essa história desse jeito tão bonito. Foi muito especial pra mim, e eu espero que esse vídeo e essa entrevista e enfim, tudo isso também faça parte e ajude vocês a tomar coragem, dar o play do filme, assistir, enfim, acho que é uma boa indicação pra vocês, porque é um filme muito gostoso mesmo. I'm Alice from Ali aqui, from Brazil. Nice to meet you. Thank you. Nice to meet you too. Okay, so my first question is about your character, but I really want to know what drew you to her. Was there something, I know the movie talks about OCD and mental health, and I know those are big things, but was there something in particular about Eiza that made you go like, oh, I really want to play this character, I really want to make like this movie? It was everything. Honestly, like, first of all, it was my experience working with John Green in Let It Snow. He's amazing and a nice guy. So when I found out about this project, which was around the same time, it was like, of course, it was a no-brainer. I want to be a part of the John Green universe. Again, that would be amazing. And then I read the script actually before I read the book, and I didn't even know about the book when I found out about the script. And the movie had been around for a while, just getting tossed around like a hot potato. So I read it, my agents were really excited, and I felt an immediate connection. I've never personally suffered from OCD, but I almost immediately knew how to portray Eiza because I saw so much of myself in her. Honestly, I haven't gone to go get diagnosed, but I'm pretty sure I don't. I don't know, whatever. It's fine. I'm just a very anxious person. So maybe that's why I related to her thought spirals. Like, I have my own thought spirals. I have my own voices in my head, except mine are a little bit different. The dialogue's a bit different because I have like 5 different voices and they're like a committee. I call them my committee. And my brain works faster than my mouth. I think it was right away, I knew kind of what to do with Eiza. Sometimes it clicks, sometimes it doesn't. And this time it clicked. Nice. I mean, the movie is so beautiful because it talks about like a specific thing that is OCD, but I think it resonates a lot with everyone and anyone that has ever suffered with mental health in any way. So I think Eiza is really a great character because of that, because she's able to portray like and to show this and makes like everyone understand her. Was there anything like challenging about bringing her to the screen, like about making her real? And I know she has like a lot of quirks and things and stuff, but she's also like a real person, and this is even like one of the things she's so worried about. So how was that whole process for you? Well, I also have a lot in common with her in the sense that I'm obsessed with philosophy. I think I love that it has no definitive answer because a lot in our life doesn't. I also am a firm believer in really nothing being real or reliable except our own feelings. And our feelings and our thoughts and our doubts make us real. I mean, you could look at the colors that we see. Those might not be reliable because we have only a certain number of color receptors. We look at like even what the words that we speak, those are made up. We made them up. So really nothing, it all could be an illusion, but the only thing that we could know for sure is that what we are feeling is real. No one can tell us that it's not. I learned a lot about that throughout this process. My whole YouTube recommended page is just like all about mental health and sort of conspiracy theories about the universe. And I love it. This is right up my alley. So I think that's part of why I feel like it's the most proud I've ever felt about a performance. It just feels the most authentic to me. Obviously we're different in the sense that like I'm an extrovert and Eiza feels more introverted to me. Obviously I don't like to categorize people into 2 groups. However, I have more extroverted tendencies, you know, because I'm in this industry, you kind of have to. Yeah. But just because of that, though, doesn't mean that I'm any less anxious. And I feel like that's a common misconception is that people who are extroverts are not anxious. But no, absolutely not. I may be talking the most, but that doesn't mean I'm not the most anxious. Yeah, and I feel like for me particularly, I feel that every time that I do like something social, I get so drained, and it took me a while to understand that maybe I'm not as extroverted as I thought, because anyway. No, I understand what you're saying. They usually describe it like introverts are drained by social interactions, extroverts are revitalized and sort of energized. Yeah. But anyway, there is a particular scene that I felt it was really special, and it's the scene where they talk about the movie title.
I don't want to like give out any spoilers, but it's a very emotional and a very important scene. So how was the process like to make that scene, to know that that scene was ready and like it was good, how it was for you, like to be there? I don't really know what else this could have been called. Like, I don't know what other title it could have had. That feels like the most perfect title to me. And hearing it said to me instead of reading it was a whole other experience and way of processing it. It hit in that moment. I don't know. It just it was, yes, obviously me memorizing lines, but like a lot of that was very much me in the moment, just listening to the words that were being said to me. And I really like the title. A lot of people think it's like a Teenage Mutant Ninja Turtles spinoff, but no, it's not anything to do with that. But there are turtles in the movie. Yeah. Hannah No, Marks, actually, the director, she put in some Easter eggs and put a turtle in every scene. If you really look and pay attention, you can. That's nice. That's nice. No, I mean, I cried a lot on that scene. I cried a lot on the book, but that scene on the movie was the one that really made me go like, oh God, now I remember why this book like spoke to me so much. And it's such a beautiful scene and you were so good in it. And I just like, I really wanted to talk about it because it's a weird title, but after you watch it and after you understand, you know, it's like, it's perfect. Thank you. Yeah, I also really appreciate like the way they wrote that. Isaac and Elizabeth, they are an amazing writing duo, and they sort of got Asa excited about it. She gets thrilled. She goes to kiss him, and then immediately they cut to the airplane where she's already stressing. It's almost like overlapping, because I think it's amazing in writing, like you should always pair up like a really amazing high with a low, and I really appreciate the way that is structured. I love your shirt. Thank you. Okay, so my first question is specifically about both of your characters. Was there something like that drew you to them, like that made you go, ooh, I really want to play this character, I really want to be in this movie? How was the whole process for both of you? We can start with Felix. That's such a great question, by the way. I love it. Yeah. I think immediately what struck me about Davis is that certainly it's such a romantic story, such high drama in the fact that these two people love each other so much and recognize each other. They have these really, really strong desires for each other in the sense that Asa just wants to be seen for who she is, more than her mental health, more than, you know, her anxieties. She just wants to be seen for as a person. And similarly, Davis wants to be seen for himself too. They're both two sides of the same coin. Davis wants to be seen for more than his wealth. He wants to know that people want to hang out with him for who he is rather than what he can provide for them. So those conflicting kind of wants or needs was so interesting to me. And at the same time, it was such a welcome challenge to kind of take, billionaires aren't the world's favorite people right now, and nor should they be. But to take a character like that who has everything you could ever want, he's immeasurable wealth, he has, from the outside looking in, everything you could ever want, yet at the same time he's still searching for much more, like most people. So the challenge of that, of bringing that opulence and that, you know, to make a billionaire likable is quite hard. And to attack that challenge was really what I was excited to do. Amazing. And what about you, Creed? You did a great job at it. Thank you. You're very likable as well. You killed it. You know, I love a comedy. I do. That's like where I started. And at the time when I was auditioning for this movie, I'd only done comedy on television and like in sitcoms. And I was really itching to do it in like a film or to just do like a slightly like comedy that was like slightly different tonally. So I was just so taken with the script and the type of funny that Daisy was. It felt really organic to me and like something that I could really enjoy playing around with. Also the fact that like Daisy isn't like really a trope on the page. Like she starts off maybe pretty tropey. It's like she is like the funny best friend, like the quirky right-hand man. But we really do dive deep and she ends up being a part of like a fairly uncomfortable, important conversation in the film about mental health and how it affects the people around you. And that was a surprise to me because I read it and I thought, gosh, I'd just be so lucky if I could just get to try to be as funny as she is in the book, as funny as she is on the page. And then when there was this whole other aspect of it where it's really is multi-dimensional and really layered and textured, I felt that would be just an incredible experience, and it was so well done in the book and on the page. And yeah, I immediately fell in love with it and started yearning pretty hard. I was looking out of windows and just waiting around.
No, but Amazing. that balance between the two of the comedy and then the seriousness was so deftly done. It was so nice. Thank you, honey. I appreciate that. Yeah, and actually, my next question is kind of about that because both of your characters have to like choose themselves at some point in the movie because of everything that happens with Asa. They have to like make this difficult decision, and they don't come out as like selfish or anything like that because I think we understand where they're coming from. But how was for both of you to like get there with them and to make sure that the audience was seeing what they were feeling and understood that it's not cool, it's not good, but it's just life, you know? That's so true. Yeah. Yeah, life is messy. Life is really, it's not clean cut. It's very rarely what it's like in a film. So to have that kind of honesty and that kind of dialogue in a film was really nice, and felt, you know, as an actor, it was a joy to be able to talk so honestly and have character for at least me and hopefully for you, like to advocate for yourself is so important. And I think as much as any of the other representation, it's also important to show that too, of setting strong boundaries, setting clear intentions for yourself is just as important as looking after your mental health. So I found that to be such a joy and just honest. It was nice to be a part of that kind of story. I agree 100%. I think that's like the beauty of John. Is he's such a master of coming of age, of YA, of this, I think you said it, of this like romanticism of like the young person experience, but also does not ride that to the end, does not wrap anything up in a clean bow. None of his, like you said, life is messy. His characters are messy. The way the beginning, middle, and end, things are messy. In a project like this where the theme and the topic is mental health, especially something like obsessive compulsive disorder, which is so misunderstood, which can be so serious, which is completely stigmatized, and the way that it's written in the book and in the film, which is so vulnerable and intimate and is like truly like POV inside of Aza's mind, to like someone like John who tackled all of the uncomfortable conversations around it, which is like how does that affect the people around you? How does it hurt them as well? Which is weird. Like, it's uncomfortable even to say it right now. Yeah. But it's true. That is a worthy, valid part of the conversation. Like you were saying, like kind of a daunting task, I think, like as the sort of like supporting characters in Aza's life to be a part of having those conversations of choosing yourself, setting boundaries, you know, showing the part of loving someone else that is loving yourself in that process. I think like with such a strong script and with such a beautiful book, I had a lot of faith that it would work out, just because I think the foundation that was set for us was so solid. Yeah, and it did. The movie is great. I really loved it. I cried a bunch. So great job, guys. Great job. Hi, guys. Thanks for having me. I'm very excited. So, John, I know that there's a bunch of books of yours that were made into adaptations. Is there anything that still feels new to you when you get to watch those to the big screen? It is very different each time, actually. A different group of people, different story. But the one thing that's consistent about it is this sort of miracle of seeing something that existed only inside of my head become real and become visual. And in this movie in particular, I think what that's so like shocking and overwhelming and wondrous to me, because so much of what I was writing about was from like deep within, like it was not visible. I was trying to find some kind of form or expression for stuff that's way, way down in the heart. And to see Hannah find a way to make that visible was one of the most fulfilling experiences I've ever had creatively. That's so nice. And Hannah, how was for you to work with him and to like bring this book to the screen? Like, how was that whole process for you? I started this process as a fan of John's. So I'm really just a fangirl masquerading as a director on this. I just felt a duty to bring the book to life. I loved it so much, and I love cinema. And so getting to combine a book I love and the art of making movies was just a complete joy. Amazing. And I really want to talk about one particular scene. I cry really easily, but this scene was the one that really made me like bawl my eyes out. It's the scene like where they talk about turtles and about the title of the book. So I don't want to give too much spoilers, but how was like the process to create that scene? Because it's such like an emotional scene, but it's also a very important one, so we can see like the change in Asa. So Hannah, can you please tell me how it was to like direct that moment, to make sure you got it right? And for John, how it was to see that moment, because it's also such like an important thing that we have, like important message we have in the book. So how was that for both of you? Well, first of all, thank you so much. And I'm so glad that
it resonated with you. I felt a lot of pressure about directing that scene because it is the title of the movie, and I wanted to make sure that these headier ideas would translate for everyone. I think casting was a huge part of it. I think we got very lucky to have the wonderful J. Smith Cameron playing that role and delivering that material. I'm a huge fan of Succession, and she is just remarkable. There's something so intelligent but warm about her, and I think that really let the message sing. Yeah, and from my perspective, I was there on set that day, and He's being modest. He was there basically every day. yeah, and I really enjoyed seeing it. You know, like we had to sort of reinvent the way that story is told from the book to the movie. But I thought the way that they reinvented it was so powerful and so beautiful, and that was also one of my favorite days. So I'm glad that scene resonated with you. And the way it was reinvented, it almost became about Asa's future and what's possible for her, and that felt like an important thing for all of us. That there are more possibilities than she understands, which is one of the things about being a young person. You know, you don't understand the wealth of possibility that adulthood offers. Adulthood feels kind of like terrifying and stifling, I think, or at least it did for me when I was young. And but actually adulthood is kind of underrated, and I think that's part of what the professor was trying to explain. And obviously this book and this movie, they talk a lot about mental health, and obviously about like for a younger generation, but I also feels it resonates a lot with older people. Did you do anything special to make sure this message like went out to everyone that has ever struggled like with mental health? So I've had OCD my whole life, and I was writing a lot from within my experience when it came to writing Asa's character and trying to write about her experiences of really being to varying degrees disabled by her obsessive thought spirals and the compulsive behavior she uses to try to control that fear. For me, what was really important in the movie, I've seen so many bad versions of OCD portrayed in film, was to find a way to try to be honest about it and direct about it, and also to acknowledge that people living with serious mental illness can also have really rich and fulfilling lives. I mean, I have a great life and I have a serious chronic mental illness, and those things can coexist. And I just think Hannah did that beautifully. Thank you. I thought it was important to treat her OCD with extreme specificity, because I think the more specific you are, the more universal something becomes. And we wanted to show that this is not the only form of OCD. It can manifest in so many ways. This is just Asa's story, but hopefully through that you can see yourself. I really wanted that to come through, and also just to not treat it like it's just this fun thing. I mean, to us, it was a big part of the conflict of the movie is her own brain, and we haven't seen that many times before. I mean, from my perspective, it was really moving to see Isabella and everybody in the cast treat it the way that I kind of wish it had been treated in my life. It felt kind of healing, to be honest with you, kind of cathartic. Well, you fostered that environment. Oh, thanks. Well, guys, that's it for today. Thank you so much. John, I just want to say I'm a huge fan. Turtles All the Way Down is my favorite book of yours, but I read all of them and they sure were a big, important part to make me who I am today. So thank you. Thank you. That means so much to me. I really appreciate you saying that. Thank you, both of you. The movie's great. I loved it. So I'm so glad because you're a fan of the book. I get really excited when fans like the movie. It's a big relief to me. Okay, thank you, guys.